Neste domingo, além da derrota fora de casa para a equipe do Palmeiras, o Internacional teve outros resultados paralelos que não foram bons e colocaram o clube na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, o técnico Mano Menezes analisou a partida, garantiu que Alexandre Alemão é titular do Internacional e falou também sobre os retornos que o Inter terá para o próximo jogo contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro. No mercado de transferências, a direção busca avançar nas conversas por Nahuel Bustos e coloca um prazo para fechar essas negociações, enquanto já inicia uma conversa com o Mano para a renovação contratual pensando no ano de 2023. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 24 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu neste domingo no noticiário do Internacional. Eu começo, é claro, falando sobre a derrota para o Palmeiras, placar de 2-1 no Allianz Parque. Eu já fiz o resumo da partida aqui, principalmente elogiando Alexandre Alemão, que foi o grande jogador do Internacional nessa partida, mas não foi suficiente para o Inter evitar a derrota. Eu até acho que a derrota foi um resultado injusto, porque o Inter produziu para pelo menos empatar com o Palmeiras e estava melhor na partida, podendo inclusive vencer o jogo, mas com um vacilo acabou levando o gol e perdendo por 2-1. Eu vou para a classificação do Campeonato Brasileiro a partir dessa derrota colorada. O Inter teve, além da derrota, outros resultados ruins. Por exemplo, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino. Com esses resultados, o Inter é hoje o 7º colocado do Campeonato Brasileiro e fecha desta maneira o primeiro turno da competição. Tem 30 pontos, 9 a menos do que o líder Palmeiras. Se o Inter tivesse vencido, teria 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras, mas não venceu, fica a 9. E tá ali pensando em G4, a 2 pontos do G4. A boa notícia, se o Inter vencer no próximo domingo o Atlético Mineiro, o Inter ultrapassa o Galo. E aí pode ultrapassar também Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo que havia vencido pela manhã a equipe do Avaí. Essa situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro a partir da derrota para a equipe do Palmeiras. Vamos para o pós-jogo, para o vestiário. O técnico Mano Menezes deu explicações sobre a derrota. É claro que ele colocou muito na qualidade do Palmeiras, que é uma equipe que joga junto já há bastante tempo, a superioridade da equipe paulista, em especial na primeira etapa, mas ele gostou da mudança de postura na segunda etapa. Ele explicou que o Alexandre Alemão é titular, mas começou no banco por uma alternativa tática dele. Ele entendeu que, como o Palmeiras defende com 3 zagueiros muitas vezes, o Marcos Rocha fecha como um terceiro zagueiro, o miolo do ataque ficaria congestionado. Então ele colocou 2 jogadores pelos lados do campo para ter posse de bola por ali. Só que não deu certo, né? O Palmeiras é um time que vai muito bem, que marca muito bem e que reage muito bem, dominou amplamente o primeiro tempo e construiu o resultado. Depois o Inter mexeu no time, colocou o Alemão, colocou o Maurício, melhorou, mas ainda assim não conseguiu sair sem a derrota. Ele falou também sobre os reforços, o Mano Menezes falou sobre os reforços que terá para a partida contra o Galo e confirmou: Bustos e René, de acordo com o planejamento feito pela comissão técnica, serão titulares no jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro. O jogo é domingo às 4 horas da tarde e é um jogo muito importante para as pretensões do Internacional no Campeonato Brasileiro, mesmo que ele anteceda uma decisão do Inter na Copa Sul-Americana no Peru contra a equipe do Melgar. Mas, mesmo que anteceda, o Inter vai com força máxima. Bustos e René serão os titulares do Internacional nessa partida. Vamos para o mercado de transferências, porque eu tenho muitas informações para passar aqui para vocês. Começando sobre Nahuel Bustos, tá? O William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, atendeu a imprensa hoje no hotel do Inter lá em São Paulo. E nessa entrevista, o William Thomas confirmou que de fato o Inter tem conversas que já avançaram com o Manchester City para contar com Nahuel Bustos. Ele não quis dar detalhes dessa negociação, disse que o clube inglês tem uma maneira de negociar e que o Inter está tentando adequar essa maneira de negociar do clube inglês para as pretensões e para a capacidade financeira do Internacional. Qual é o pé que está essa negociação? O Inter queria o Bustos por empréstimo. O City disse não, por empréstimo não, a gente só vende. E aí o Inter está tentando convencer o Manchester City a fazer o seguinte: olha, empresta de graça, coloca uma cláusula de compra que, caso ele atinja determinados objetivos de rendimento, número de jogos, número de gols, o Inter seria obrigado a comprar ele. Que aí a gente compra. Se ele atingir essas metas, a gente compra.
E é essa a negociação que está em andamento com o Grupo City. Eu venho sentindo do Internacional, apesar da direção do Inter afirmar que é uma negociação muito complicada, que é uma negociação muito difícil, que é um jogador que tem mercado na Europa, eu sinto um certo otimismo da direção do Internacional quanto a Nahuel Bustos. É verdade que a gente já sentiu esse otimismo do Yuri Alberto e do Benedetto, mas eu vejo esse otimismo do Nahuel Bustos. A direção está cada vez mais convicta de que ele é um cara que vai resolver os problemas do Internacional do meio para frente. Resta saber se o Manchester City estará de acordo com esse modelo de negócio proposto pelo Internacional. Existe uma outra informação importante repassada pelo William Thomas lá em São Paulo, que é a seguinte: o Inter trabalha com um prazo para sua atuação no mercado de transferências, e é um prazo curto, 30 de julho. Também conhecido, senhoras e senhores, eu até vou olhar no calendário para não errar, 30 de julho também conhecido como o próximo sábado. Nesta semana, o Inter precisa e pretende avançar nas contratações que vai fazer. Porque dia 30 de julho encerra o prazo de inscrições para a Copa Sul-Americana. E esse centroavante que a direção do Internacional está buscando é justamente para aumentar o nível de competitividade, pensando em ganhar a Copa Sul-Americana. Então o Inter trabalha com esse prazo. Essa semana o Inter precisa fechar com o Bustos. E se não fechar com o Bustos, precisa fechar com outro centroavante. E foco total. Como tem uma semana inteira para treinar, não tem jogos, é foco total para trazer esse centroavante nos próximos dias. O Inter vai ter uma semana para conseguir resolver essa situação. Lembrando que eu já trouxe no Diário do Inter KTO de ontem que um lateral direito e um lateral esquerdo também são procurados aí a nível de grupo, para serem reservas mesmo, apesar do Tavolar ter jogado muito bem hoje contra o Palmeiras, e a gente destacou isso também no resumo da partida. Uma última sobre o mercado de transferências, e que também foi repassada pelo William Thomas, é de que o Inter já começou as conversas com o Mano Menezes para ampliar o contrato para a próxima temporada. O Mano tem contrato até o fim do ano. É verdade que ele alinhavou uma cláusula de renovação automática, caso o Inter chegue na Libertadores do ano que vem. O que é uma tendência, tá? O Inter chegar na Libertadores do ano que vem, seja vencendo a Copa Sul-Americana, ou seja, através do Campeonato Brasileiro. Mas essas conversas para já antecipar uma renovação ou para garantir a renovação, elas já estão acontecendo. A direção do Inter tem convicção de que o Mano é o técnico ideal para a próxima temporada. Só digo uma coisa: o Mano abriu mão de algumas coisas para assinar com o Inter, em termos de dinheiro. O Mano se adequou à proposta feita pelo Internacional. Agora que ele está bem, ele vai querer aumentar essa proposta, e é justo, e isso deve acontecer nessas conversas com a direção do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds do único jogo do Campeonato Brasileiro que nós teremos nesta segunda-feira, que é Coritiba e Cuiabá. Odd do Coritiba 2.05, odd do empate 3.25, odd do Cuiabá 3.8. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não te esquece de te inscrever no canal do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, brindes maravilhosos. Ih, cadê os bonés? Não tô com boné aqui. Mas como o boné do ADUPLA, que você já viu a gente usando por aqui, além de grupos de debate com resenha, eu e o Matheus estamos sempre lá trocando ideia com a galera, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!